Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aline e eu estou aqui para divulgar o material da serva de Deus, Luísa Picarreta, toda a minha coleção e convidar você a conhecer essa história magnífica, esse cumprimento da história, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nesse tempo em que nós achamos que Deus, né, nos deixou sozinhos e o mundo está todo perdido, não está, meu irmão, não está. Nós estamos num tempo favorável, né, um kairos muito poderoso, que é justamente esse tempo de corrupção da história, esse tempo de iniquidade que aumenta, nos desperta a voltar à ordem primordial da criação, a questionar, né, o que fazer, o que está de errado nesse mundo. É a falta de Deus, é a falta do nosso Salvador, dele estar no reino, né, dele estar no trono das almas, nos corações. E o Natal é o tempo mais favorável para falar desse reino de Deus, desse coração humano que precisa ter Deus reinando em si. E aí nós temos a nossa amiga, a serva de Deus, Luísa Picarreta. Ela é uma grandiosa, né, profeta de Deus católica, que está em processo maravilhosamente, o processo está a todo vapor para sua beatificação. E ela já faz assim, vai fazer aí, quando for 47, a gente vai ter 100 anos de sua morte. E os seus escritos são magníficos, são 36 volumes, que contam verdadeiramente todas as verdades sobre o projeto de Deus original, de como ele nos desejou, como que deveria ser o ser humano desde toda a eternidade. Né? Como ele criou Adão, o que ele pensava de Adão, como ele queria Adão, o que faltou em Adão e o que desenvolveu na história com a queda, né, com o pecado, e o que agora, né, o que ele tem agora dado para nós através da sua vinda, como verbo encarnado, né, do seu Natal, da redenção, da sua cruz, e através daí o que também tem para nos dar agora neste outro tempo em que ele vai voltar e vai trazer o seu reino. Não é que ele vai reinar aqui pessoalmente, como muitas pessoas pensam que a volta de Jesus é ele reinando na terra. Ele não reina na terra. Ele volta para buscar aqueles que já estão com o seu reino na alma. Então ele reina nas almas. Então ele vem através da palavra, porque ele é um verbo. E ele reina através da palavra dele. Então ele deu para Luísa, vamos dizer, as leis, né? As leis do reino, para que nós possamos colocá-lo no trono do nosso coração. Se lermos os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, nós teremos o reino formado em nosso coração e a partir de nós, no coração das almas. Nós queremos fazer Jesus, né? Nós queremos ser os conterrâneos, assim, o povo de Jesus, e vamos colocá-lo no trono, né? Porque ele já está vivo, ele já está no meio de nós através da sua presença eucarística, ele já está no nosso coração. Aí a gente tem que fazer com a sua palavra honrá-lo, honrar aquilo que ele disse. E ele com os livros da Luísa Picarreta, aí você me fala, e a Bíblia? Não é a Bíblia que faz Jesus reinar? A Bíblia, ela é a semente que gera o reino, que traz pra gente o conhecimento sobre esse reino. Mas o reino está nos escritos da Luísa Picarreta, que é o cumprimento do Pai Nosso. A Igreja Católica ainda está no processo. Calma, temos que ter paciência com a Igreja. Ela ainda não está divulgando plenamente esses escritos, né, para falar desse reino. Quem que faz isso? Sempre são primeiros leigos que começam o projeto na Igreja, de fazer acontecer. Sempre são os leigos, né, que divulgam primeiro. E depois a Igreja vai vendo que o seu povo está pegando gosto por uma coisa que Deus trouxe através da ação do Espírito Santo. E assim a Igreja, vamos ver o que é isso, vamos mexer, vamos tal. Mas Deus, ele deu esses escritos aos sacerdotes, né? A Luísa Picarreta, ela viveu cercada de sacerdotes. Então a Igreja já conhece os escritos, já aprovou esses escritos, já estão disponíveis para quem quiser conhecer e estudar esses escritos. Então basta a gente ter a boa vontade. Estão todos aqui. Esse é o Giro da Alma, esse é as 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Aqui está o livro de consagração, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Sem ler esse livro, você não pode ler o resto,
porque é aqui que você vai entregar a sua vontade humana para Deus, e Ele vai começar a dar o dom da divina vontade para você, te permitir entrar no reino. Depois você vai ter o livro do céu, né? Eu já tenho aqui alguns volumes que estão impressos, mas normalmente nem todos estão ainda, estão no processo demorado, são 36 volumes. Mas eu convido você a ter acesso a eles em PDF no nosso site, livrodocel.com.br/fit. Você baixa todos os 36 volumes lá e o livro da Nossa Senhora também. E qualquer outros escritos que você precisar, nós temos também. Tem um livro de orações, nós temos em PDF todos esses escritos. Só você nos pedir que a gente envia para você. E a editora Imaculada, ela fez esse livro da Luísa, né? Contando sobre o que significa a Luísa Picarreta neste tempo, né? Conta pra gente o que é a presença dela para nós. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, eu já li um pedacinho e tô dando continuidade para você compreender. Então, se eu tivesse uma bola de cristal, a quebraria em 1000 pedaços, pois o que eu tenho, conhecimento das coisas que as profecias confiáveis disseram sobre certos acontecimentos que certamente acontecerão em breve neste mundo. É infinitamente superior, né, os acontecimentos. Então, você mesmo, se você tivesse uma revelação, você eliminaria, porque não precisa. Você não precisa de um conhecimento seu. Você precisa do conhecimento de Deus, do que Ele tem a oferecer para você. E é isso que Ele está dizendo. Então, é infinitamente superior, né, às profecias confiáveis sobre os certos acontecimentos que certamente acontecerão em breve neste mundo. Embora parte do que se segue seja a minha própria especulação, a maior parte vem diretamente dessas profecias. Vamos então percorrer na vida de um cidadão da era da qual, querendo Deus, você logo fará parte. Então nós estamos caminhando aí para uma era, né, uma era nova. A partir desse tempo, primeiro tem o tempo do inimigo de Deus, o tempo do mal, e depois virá o tempo da paz. Então, temos que ter paciência que nós estamos agora justamente estacionados no período das trevas, que ainda não culminou ainda com o reino do anticristo e tudo mais. Calma que a gente vai, né, perceber os sinais dos tempos e mostrando aí o que está acontecendo. Né, nós estamos aí no período difícil, precisamos passar por ele para que depois venha o reino da divina vontade, tá? Abrindo os olhos para a primeira hora do novo dia, você é inundado, não com ansiedade sobre o que você deve realizar neste dia, não com dor física, não com o desejo agradável de permanecer dormindo e desligar o seu despertador, mas com uma sensação avassaladora de alegria e gratidão pela vida. Embora seja apenas mais um dia normal, você se levanta da cama com toda a tranquilidade e empolgação de uma criança na manhã de Natal. Caminha até a porta mais próxima de sua casa, mantida aberta, pois você não viu razão para fechá-la ou trancá-la. Contempla o amanhecer e glorifica a Deus que criou o sol. Embora seja um homem muito pragmático, que não se importa com coisas místicas, você agora sente tanta compulsão para se alegrar ao reconhecer a divindade revelada e velada, né, nas coisas criadas. Aquilo que nunca fez você sair da cama agora é a cada dia um espetáculo do tipo que qualquer pessoa de antigamente gastaria ansiosamente as economias de sua vida para testemunhar apenas ao menos uma vez. Pois emergindo triunfantemente acima do horizonte, através das montanhas que cercam sua cidade, esse sol nascente comunica uma beleza tão nova, e todas as coisas que ilumina que seus efeitos só podem ser comparados ao crescente de uma obra-prima clássica. E essa experiência é para todos nós uma amostra diária arrebatadora da vinda próxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele já está, né, desenvolvendo essa vida em cada pessoa que está conhecendo esses escritos. Essa pessoa já está se sentindo iluminada por Deus, transformada, com esperança, com uma nova visão pelo conhecimento desses escritos, né? Então, é maravilhoso. Aqui é o livro do Daniel O'Connor, né? E ele que está narrando aqui a experiência dele nesse momento, né? Que ele está conhecendo essas profecias sobre a vinda do reino de Deus na terra. Então, ele conta um pouquinho da experiência dele. Aí, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar da Luísa Picarreta. No início do século XX, Jesus deu a seguinte profecia a uma certa mulher chamada Luísa Picarreta. Vamos ouvir. Ele disse para ela: o mundo inteiro está de cabeça para baixo
e todos aguardam mudanças, paz, coisas novas. Os povos empobrecem, são despojados vivos, e enquanto esperam, cansados da triste época hoje presente, que é sombria e sangrenta que os envolve, esperam e têm esperança de uma nova era de paz e de luz. O mundo está exatamente no mesmo ponto de quando eu estava prestes a vir à Terra. Todos aguardavam também um grande acontecimento, uma nova era como de fato ocorreu. O mesmo agora, já que está chegando o grande acontecimento, a nova era em que a vontade de Deus se fará na terra e no céu. Todos aguardam esta nova era, cansados desta atual, mas sem saber o que é essa novidade prestes a mudar. Assim como eles não sabiam disso quando vinha a terra, essa expectativa agora é um sinal seguro de que a hora está próxima. Então, esse desejo das pessoas de que tem que algo mudar, que algo tem que acontecer, que algo tem que transformar esse mundo, que alguma coisa está por vir, é um desejo poderoso, que vai trazer para nós este reinado de Deus na Terra. Então, é um sinal claramente, As várias décadas que se passaram desde que essas palavras foram escritas fizeram com que sua verdade se tornasse mais óbvia. Todos realmente parecem perceber, entre religiões, nações, culturas e até mesmo nas áreas seculares, que o mundo está em uma espécie de grande transição agora. A cada dia, mais artigos são publicados nos quais as grandes mentes do mundo reconhecem que o fim de uma era está sobre nós. A iminência do fim da era presente se revela em todas as áreas da vida: política, tecnológica, cultural, ciência do clima, economia, ciências geológicas, finanças e relações internacionais. Apenas para citar algumas. Os detalhes não são necessários para a maioria de nós leitores, mas talvez uma breve apresentação de algumas seja adequada. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Ele vai falar sobre várias coisas que estão acontecendo no momento, Tecnologia, inteligência artificial, mudanças de moeda e tantas outras coisas aqui. Mas alguém pode protestar: espere, essas coisas são um presságio de uma era de destruição e não de paz. E de fato pressagiam pelo menos um breve período de convulsões necessárias, mesmo que sem precedentes e universais. Mas tão certo quanto o dia segue a noite, a tempestade é sempre o prelúdio de céus claros. Atraindo novamente a sabedoria de J.R. Tolkien, sabemos que no final a sombra é apenas uma coisa passageira e pequena. Um novo dia vai amanhecer e quando o sol brilhar, vai brilhar mais claro. Ninguém espera ver sua casa ficar bonita a cada dia, mesmo enquanto as velhas paredes estão sendo derrubadas para construir as novas. Teremos de esperar, no entanto, pelas sessões seguintes para entender mais profundamente, porque, de fato, a era da paz realmente virá depois dos tempos de angústia, pois apenas aqueles que leram as profecias confiáveis, até agora conhecidas apenas por alguns, têm qualquer esperança de dar sentido à atual angústia e confusão, e são apenas uma noção do que vem a seguir. No entanto, a expectativa universal por si só é o sinal certo da transformação que se aproxima, e ninguém pode negar que essa expectativa atingiu hoje um verdadeiro pico. Verdade. Então, ao perceber que algo é uma intuição humana universal, existem apenas duas opções: ou rejeitar isso e afirmar presunçosamente sua superioridade intelectual sobre quase todos os outros existentes, ou pode-se simplesmente reconhecer que essa intuição universal é a correta. Mesmo que os erros sejam frequentemente misturados com essas intuições, e de fato estão, a visão legítima da revelação divina não sustenta que sua graça supera a natureza, mas sim que a graça aperfeiçoa a natureza. Assim, esse axioma ensina que tais intuições não devem ser totalmente descartados, devido meramente a alguns erros serem misturados. Em vez disso, ensina que devem ser ajustados e afinados de acordo com as verdades divinamente reveladas. Considere o movimento desta nova era da paz. Embora, infelizmente, contenha elementos problemáticos, pelo menos uma de suas intuições básicas, da qual deriva seu próprio nome, é exata. Uma nova era de paz está prestes a despontar no mundo que mudará tudo. Até o próprio Vaticano promulgou um documento endossando o anseio genuíno do movimento de esperança desta vinda. Longe de condenar a premissa fundamental que leva muitos a este movimento, a Igreja elogia alguns aspectos. Mas o movimento dessa nova era da paz é apenas um dos muitos domínios nos quais vemos a antecipação da era. Esses movimentos incluem exemplos cristãos ou quase cristãos.
Todos eles concordam com a intuição fundamental sobre o advento de uma era nova. Então é muito interessante, né, que todas as religiões estão visando, mas porém a gente tem que ficar atento que antes de vir a era verdadeira da paz, virá uma era enganadora, né? Vamos dizer assim, um reset mundial que vai trazer primeiro um governo mundial humano junto com o demônio, né? Então a gente tem que ficar esperto para que a gente não se engane e não confunda o que é humano 100% junto com a ação do demônio e achando que aquilo ali é a era da paz de Deus que ele prometeu na terra. Não é. E hoje em dia, às vezes a igreja também, algumas pessoas da igreja se unem a um movimento, né, ideológico que está por aí, né, que é o comunismo, que é esse socialismo e tudo mais misturado com conservadorismo e misturado muita coisa, né? E as pessoas pensam, o Trump que vai trazer uma paz, que não sei o que lá, nada a ver. Que daí ele que é temos esperança no governo dele, nada a ver. Né? E nem ele é o anticristo também, a gente não acredita nisso. Mas tem pessoas que pensam que a partir dele virá um novo tempo, onde vai ter uma economia ajustada. Primeiro tem uma crise, depois as coisas se ajustam e aí vem uma era de paz, onde ele vai fazer com que as pessoas tenham medo, né, dos Estados Unidos e vai controlar novamente, né? E vai junto com o Putin lá, vai conversar com o Putin e aí vai fazer um acordo com o Putin lá e as coisas vão ficar certinhas e aí vai fazer um acordo lá em Israel com os muçulmanos e tudo vai dar certinho, que ele vai conquistar. Isso é o tempo que está sendo preparado para um reino humano, para um reino de trevas. O reino de Deus não é na terra politicamente. O reino de Deus é nos corações, tá? Então é o livro do céu que nós temos que ler e conhecer. É ele que vai trazer o reino da divina vontade para a terra. Ele que vai trazer essa era de paz. Sem o livro do céu, no coração, vivendo na prática esse dom da divina vontade, não se vai ter o verdadeiro reino da paz. Então a gente está num período de transição, porém no meio de uma transição anterior primeiro para um reino, né, para uma nova ordem mundial das trevas, né, onde vai ter um governo único e desse governo único vai surgir aí, eu acredito, o anticristo. Nós temos essa visão. Mas depois que ele for derrotado, é que virá esse tempo, um tempo de castigos que vai purificar essa terra e tirar todas essas ervas daninhas, que Jesus diz no livro do céu. E aí vai se abrir o tempo da divina vontade e esse livro vai ser divulgado 100% nesse período. Enquanto isso, nós que somos as almas heróicas, que já estamos buscando colocar isso em prática, somos aqueles que vai criar os caminhos para que as outras almas venham para viver na vontade divina. É o que Jesus diz no livro do céu. Então precisa-se ter almas que não precisam que o Papa esteja falando de Luísa para você, né, começar a estudar. Você não precisa que o Papa esteja falando, que o Frei Gilson esteja falando, que o Padre Paulo Ricardo esteja indicando a Luísa Picarreta para você pegar o livro do céu e aprender. Né? Você tem que ser uma alma que passa à frente, né, que aceita o chamado e vai. E não é Maria vai com as outras, que só vai junto com quem tá lá, né, falando. Não, você pode viver esse novo tempo desde já, viver esse reino na sua alma desde já, plenamente. Então é muito interessante tudo que ele tá escrevendo aqui. Vamos ver mais o que ele vai falar da Luísa, né, que ele estuda bastante a Luísa. E aí ele vai falar aqui. Vamos ver. No início do século XX, já li isso aqui, peraí, deixa eu passar para frente. Ele fala aqui dos padres da igreja, e eles já sabiam sobre esse tempo do reino da divina vontade. Ele fala aqui, os padres da igreja já sabiam, né, que são os patriarcas da igreja. Aqueles a quem chamamos de santos padres, os grandes e prolíficos teólogos, santos doutores místicos e filósofos da igreja primitiva, muitos dos quais viveram perto o suficiente da época de Cristo para ainda ter acesso a relatos orais confiáveis e diretos das palavras divinas, e a quem todos os cristãos até hoje reverenciam por darem os ensinamentos mais autorizados sobre a fé,
São eles quase unânimes em sua convicção de que o milênio final da Terra, que eles geralmente consideravam ser o terceiro depois de Cristo, seria o anfitrião da vinda do reino de Deus. Aqui consideramos apenas uma pequena fração da riqueza de seus ensinamentos sobre esse assunto, com citações diretas de seus próprios escritos. Então, São Justino Mártir. Eu e todos os outros cristãos ortodoxos temos certeza de que haverá uma ressurreição da carne seguida por 1000 anos. Uma Jerusalém reconstruída, embelezada e ampliada, como foi anunciado pelos profetas Ezequiel, Isaías e outros. Um homem entre nós chamado João, um dos apóstolos de Cristo, recebeu e predisse que os seguidores de Cristo habitariam em Jerusalém por 1000 anos e que depois disso aconteceria a ressurreição universal e o julgamento eterno. São Tertuliano. Um reino nos é prometido na terra, embora antes do céu, em outro estado de existência, depois da ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída de Jerusalém. Santo Irineu. A bênção predita, portanto, pertence inquestionavelmente aos tempos do reino, quando também a criação, tendo sido renovada e libertada, frutificará com abundância de todos os tipos de alimentos, do orvalho do céu e fertilidade da terra. Como os mais velhos, que viram João, o discípulo do Senhor, relataram que tinham ouvido dele como o Senhor ensinava a respeito desses tempos, e que todos os animais se alimentavam apenas das produções da terra, deveriam naqueles dias tornar-se pacíficos e harmoniosos entre si e estarem em perfeita sujeição ao homem. E o Lactantius. São Lactantius. Os animais não se alimentam de sangue, nem os pássaros de presas, mas todas as coisas serão pacíficas e tranquilas. Leões e bezerros ficarão juntos na manjedoura. O lobo não levará as ovelhas. Essas são as coisas que são faladas pelos profetas como prestes a acontecer. No entanto, eu não considerarei necessário apresentar seus testemunhos e palavras, já que seria uma tarefa sem fim. Tampouco os limites de meu livro receberiam uma multidão de assuntos tão grande, visto que muitos ao mesmo tempo falam coisas semelhantes, e para que os leitores não se cansem se eu empilhar coisas coletadas e vindas de todos. Tendo já citado muitas fontes que demonstram suas opiniões sobre uma futura era da paz, o Lactantius considera inútil continuar falando disso. A tarefa seria volumosa demais, muitos falam disso. E ele escreve, já que as mesmas profecias são dadas por tantos e são, portanto, tão claramente inegáveis, que seus resultados seriam infinitos. Eu também concluo essa sessão com a mesma nota dele e exorto todos os interessados em mais detalhes a consultar as obras do doutor de teologia padre José Pianuzzi, Mark Mallet e a Coroa da Santidade. Embora todos os cristãos sejam obrigados a acreditar em qualquer consenso unânime dos padres sobre qualquer questão de fé. Os padres tiveram algumas divergências sobre a natureza da era, então nos voltamos agora a outra fonte autorizada da verdade, o Santo Magistério da Igreja. Então, o Magistério da Igreja também vai falar sobre essa era da paz, que está profetizada, no livro da Luisa Picarreta. E também está profetizada em vários outros conhecidos, como Fátima, Nossa Senhora de Fátima, fala também de uma era da paz, que ela mesma vai ser aquela que vai trazer essa era da paz, a Maria Santíssima. Então é interessante, que as aparições de Fátima, Santa Faustina também fala desse período, e Beata Conchita de Armida também fala, Serva de Deus Cora Evans, as aparições da Rainha do Universo, as aparições de Nossa Senhora da América, a Martha Robin, as aparições Aida Perdeman, Nossa Senhora de Todas as Nações, o Padre Otávio Michelini, a Elizabeth Kinderman, a Irmã Natália da Hungria, a Alicia Lenczewska, a Serva de Deus Maria Esperança, o Apostolado da Santa Maternidade, as aparições de Nossa Senhora de Zaro, o Padre Stefano Gobbi, no movimento sacerdotal mariano, as revelações do sangue precioso de Barnabás, que é nigeriano, um homem nigeriano, o Gladys Quiroga, que é a aparição também de Nossa Senhora, a Gladys Quiroga da Mota, Ensino Jesus, um livro que fala o coração de um sacerdote, foi endossado pelo Raymond Burke, Cardeal Burke,
Medjugorje também fala sobre essa era da paz. E, né? E a vida e a Luísa Picarreta. Ele fala aqui sobre a Luísa, principalmente, que é o que mais fala. Aí ele vai falar aqui, ó. Várias décadas atrás, uma mulher italiana comum chamada Luísa Picarreta escreveu milhares de páginas de mensagens do próprio Jesus, mensagens pertencentes a um certo dom, o de viver na vontade divina, anunciando o reino universal iminente da glória deste dom. Embora a humildade de Luísa fosse tanta que ela só queria ser uma mulher desconhecida, pobre, casta, obediente e esquecida, ela foi, no entanto, diretamente ordenada por Deus a escrever esses volumes e escrever tudo o que Jesus disse a ela, para que quando o tempo chegasse, essas revelações surpreendentes que permeiam seus escritos pudessem dar os frutos pretendidos em todo o mundo, anunciando o reino da vontade divina na terra como no céu, em cumprimento da própria oração do Pai Nosso. Essa hora finalmente chegou, embora todas as revelações dos padres, dos papas, que discutimos nas sessões anteriores, falem também desta era. Apenas as revelações de Luísa são totalmente capazes de retransmitir a essência da era e assim apressar mais poderosamente seu reinado, pois a essência da era não é outra coisa senão o próprio dom de que falam suas revelações. Devemos primeiro, no entanto, esclarecer além de qualquer dúvida, porque sabemos que essas revelações a Luísa Picarreta são verdadeiras e só depois devemos considerar mais seu conteúdo. Milagrosamente, Luísa viveu a maior parte de sua vida, de 81 anos, apenas com a Eucaristia como alimento. A partir de 22 anos, ela ficou acamada, mas nunca teve uma doença diagnosticada e nunca teve uma única escara no corpo, mesmo estando sempre na cama. A cada manhã, seu corpo ficava rígido como uma rocha. Ela era incapaz de se mover e, misteriosamente, essa doença chamava os padres, somente eles, para acordá-la desse estado. Ninguém era capaz de movê-la, somente a autoridade sacerdotal. Então era muito forte, era fisicamente incapaz qualquer pessoa de movê-la, até que um padre viesse abençoá-la todas as manhãs, momento em que ela milagrosamente, instantaneamente aliviada, acordava desse estado. Médico após médico, especialista após especialista examinaram esta doença especial e nenhum deles conseguiu explicar esse fenômeno. Todos esses fatos sempre foram do conhecimento de todos na época, os que investigaram através da igreja, honestamente, mas em 2016 foram confirmados pela própria biografia oficial do Vaticano de Luísa, o Sol da Minha Vontade. Na verdade, nenhuma vida foi tão humilde como a de Luísa, totalmente dependente de Deus e da igreja. Mas como poderia deixar de ser que a alma a quem foi confiada uma missão tão superlativa fosse ela mesma tão humilde? Santo Aníbal Maria de França se tornou o mais zeloso de todos os promotores das revelações da serva de Deus, Luísa Picarreta. Ele foi nomeado pelo bispo para ser diretor espiritual de Luísa e ficou tão convencido da validade e urgência de suas revelações que dedicou suas últimas décadas de vida a divulgá-la, escrevendo apenas 4 meses antes de sua morte. Eu me dediquei totalmente à grande obra da vontade divina. Praticamente não me preocupo de forma alguma com meus institutos. Então ele tinha vários institutos, ele era o fundador de várias ordens religiosas e ele abandonou praticamente de lado as suas ordens religiosas para divulgar o livro da serva de Deus, Luísa Picarreta. E ele é santo, né, hoje canonizado, né, na igreja. Ele escreveu que as revelações de Luísa consistem em uma missão tão sublime que nenhuma outra pode ser comparada a ela. Então eu também acredito nisso. E eu vivo plenamente a minha vida dou a minha vida o máximo que eu posso dentro. Eu só não posso sair da ordem, né? Jesus, ele não permite que a criatura que vai fazer a sua vontade divina saia da ordem, do ofício ao qual foi colocado. Então eu não posso abandonar minha família, abandonar meu casamento, abandonar minha casa, abandonar meus filhos para poder ficar 100% dedicada. Mas eu tenho que pegar e viver a minha vida na divina vontade, que é a vontade de Deus, né? O meu casamento, o meu marido, os meus filhos são vontade de Deus na minha vida. E essa minha vida é o reino, é os atos de Deus, o reino acontecendo. Então é maravilhoso. E aí, no tempo que eu tenho disponível, eu vou e dedico para a divina vontade, né? E eu dedico bastante do meu tempo. E eu fico com um olho em Jesus e um olho nas coisas que eu faço. Conforme ele orientou para a Luísa Picarreta, a gente também consegue colocar em prática, né? Então, ele escreveu que as revelações de Luísa consistem em missão tão sublime que nenhuma outra pode ser comparada a ela. Eu vivo isso plenamente.
Troco tudo para a divina vontade de ser conhecida e amada, para ser eu o instrumento da divina vontade, né? Que é o triunfo da vontade divina sobre a terra, em conformidade com o que é dito na oração do Pai Nosso. Na biografia oficial de Luísa pelo Vaticano, lemos que Santo Aníbal disse em seus escritos que devem ser todos eles divulgados ao mundo. Também dentro das páginas deste volume autorizados, vemos que Santo Aníbal disse que a Luísa nunca, por nenhuma razão no mundo, teria escrito suas comunicações íntimas e prolongadas com o Nosso Senhor se o próprio Nosso Senhor não tivesse repetidamente obrigado ela a fazê-lo, tanto pessoalmente que por santa obediência aos seus dirigentes. Esta Virgem pura, totalmente de Deus, surge como uma predileção singular do Divino Redentor. Jesus Nosso Senhor, que século após século aumenta mais as maravilhas do seu amor, parece que ele quis formar esta Virgem, a quem chama mais pequena que encontrou na terra e desprovida de qualquer conhecimento, em um instrumento de uma missão tão sublime, o triunfo da vontade divina. Santo Aníbal deu a 19 das obras de Luísa seu próprio nil obstate, né? Nada consta contra as doutrinas da igreja, né? Contra o catecismo da igreja, o magistério da igreja. O arcebispo José Piléu, da época, deu o seu imprimatur, né? Para imprimir o livro da Luísa. E o próprio Papa Pio X acreditava que as horas da paixão de Luísa eram inteiramente autênticas, dizendo a Santo Aníbal, que era amigo do Papa, depois de ler um trecho delas, ele disse: Padre do céu, este livro deve ser lido de joelhos. É realmente o próprio Jesus quem está falando. Santo Padre Pio apoiou fortemente Luísa e era até conhecido por dizer aos peregrinos que vinham a ele de Corato para irem ver Luísa em seu lugar, em vez de ir ver ele, que elas iam para Luísa, né? Que interessante. A referida biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, dedica um capítulo à relação entre Luísa e Santo Padre Pio e confirma, sim, a amizade entre os dois, inclusive afirmando que Padre Pio confirmou e afirmou que Luísa fez o milagre, como disse. Sim, pela intercessão de Luísa Picarreta, o Senhor salvou uma menina moribunda. A morte de Luísa foi em si milagrosa e seu funeral foi que apenas a vida de uma santa poderia ter gerado. Em relação a esses eventos, lemos novamente na biografia oficial do Vaticano todos os seguintes fatos, citados literalmente como mencionados. Seu corpo nunca desenvolveu rigor mortis e seus olhos podiam ser vistos com um brilho de vida, sem película da morte. Então ela estava morta, mas parecia que não estava morta, né? Interessante, né? Igual a Nossa Senhora também recebeu essa graça, a Luísa também recebeu essa graça no corpo, né? Todo um grupo de médicos deve ser chamado para confirmar que ela estava realmente morta, né? Não, foi difícil, porque parecia que ela estava dormindo. Um estudo que durou 4 dias para ter certeza de que ela estava morta, durante o qual não havia nenhum sinal de corrupção em seu corpo. Isto é, a decadência normal de todos os corpos começam a sofrer imediatamente após a morte e é facilmente esta detectável. Poucas horas depois. Podia ser observado em qualquer parte do seu corpo que nem havia qualquer odor, né? Não tinha nem sinal de morte, né? no corpo de Luísa. Apesar da falta do rigor mortis, uma coisa absolutamente não se mexia. A parte superior do tronco, que insistia em permanecer na posição vertical, sentada, que ela mantinha, enquanto Luísa lhe escrevia as revelações de Jesus. Depois de muitas tentativas fracassadas de deitar o corpo dela, as funerárias desistiram e, em vez disso, construíram um caixão especial só para ela, que permitiu que seu corpo permanecesse nessa posição de sentada. Multidões afluíram para homenagear o corpo de Luísa Santa, como foi conhecida durante sua vida, e para testemunhar em primeira mão esses fenômenos espantosos. O funeral foi um feriado para todos os dias da cidade de Corato, com até jornais cobrindo o evento, um dia gravado na mente das pessoas como algo extraordinário. Foi muito parecido com o do São Papa, né, o Papa João Paulo II, né, toda aquela comoção, mas aí foi na cidade dela que aconteceu, né? E as pessoas das cidades vizinhas vieram também conhecer e ver, e foi muito grande, assim, né, na época. Então foi um feriado para todos de Corato. Quase imediatamente a notícia chegou de todos os lugares ao Brooklyn, Nova York, onde se iniciou a devoção a Luísa Picarreta. 3 semanas após a morte de Luísa, o seu confessor escreveu uma carta a um certo Tommasino, que aí vivia, e esta carta foi prontamente publicada no jornal em 3 de abril.
Lê-se em parte. Estive com Luísa até o último momento. Ela morreu como morrem os santos. Ainda estou me recuperando do tremendo choque. O seu funeral? Um verdadeiro triunfo. Uma visão verdadeiramente rara. Talvez incomparável. E quem teve a sorte de participar nunca poderá expressar como foi magnífico. Então, esses relatos estão, né, num livro chamado Sol da Minha Vontade. Não tem, infelizmente, em português esse livro, mas é uma biografia oficial que é aprovada pelo Vaticano e publicada pela editora do Vaticano. E lá tá falando que a Luísa era amiga do Padre Pio, lá estava falando sobre a vida da Luísa. Então, são relatos de um livro oficial aprovado na igreja que nunca pode ser questionado, né? Então, tem pessoas que não confirmam a amizade de Luísa, né? Seguidores invejosos do Padre Pio, né? Não aceitam que o Padre Pio seja menos que a Luísa, ou que ele tenha falado que ele é menos que ela. Eles não aceitam. Então, por causa disso, eles falam que nunca que ouviu-se falar que Padre Pio foi amigo de Luísa Picarreta. Mas só que o livro, esse livro é oficial do Vaticano e tem as informações verídicas das pessoas que realmente ouviram as palavras da própria boca do Padre Pio e que relataram referente a Luísa Picarreta. Então, é muito importante as pessoas ter essa certeza, ir lá em Corato, se for preciso, ir para a Itália, comprar os escritos lá em italiano ou em inglês, adquirir esse livro, né, no Amazon em inglês e traduzir. De repente eu possa fazer isso. Primeiro eu estou traduzindo agora a tese, que dá muito trabalho para fazer, a tese do José Pianuzzi sobre a Luísa Picarreta. É um livro magnífico também, mas a gente só tem em PDF, estamos terminando ainda a tradução. E no Amazon tem como comprar esse Sol da Minha Vontade. Uma hora a gente pode comprar e traduzir ele também pra gente, né? Pra gente poder ter acesso ao PDF, pelo menos. E mais pra frente, quem sabe, a gente pedir para as pessoas que fazem a publicação, né? Tentar publicar ele pra nós também, né? Então é muito grande esse mistério de Deus e a gente, né, é um tempo de graça muito grande, aberto a todos que quiserem experimentar esse tempo, né, de graças e de bênçãos tão infinitas que podem estar disponíveis para qualquer pessoa. Deus abençoe e vou continuar fazendo esses vídeos aí para você, lendo um pouquinho dos escritos da Luísa Picarreta. Deus abençoe, até mais.